Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é distúrbios pseudoendócrinos. O que são e como manejá-los. Meus amigos, nós tivemos recentemente a publicação na revista da Endocrine Society de um trabalho bem interessante. É um artigo de revisão que fala sobre distúrbios pseudoendócrinos. E esse termo se refere a uma variedade de condições. Está incluído aí aqueles casos de pacientes que recebem incorretamente um diagnóstico de uma doença endócrina, até mesmo por um profissional de saúde, baseado apenas em sintomas, mas sem que haja, de fato, alteração nos exames laboratoriais, ou ainda um diagnóstico que vem da interpretação equivocada de exames laboratoriais, ou pior, da solicitação de exames sem indicação, com alteração laboratorial, mas que não tem correspondência, de fato, com uma doença. E eles incluem também distúrbio pseudoendócrino, algumas alterações laboratoriais que são decorrentes do uso de alguns suplementos, como nós iremos detalhar daqui a pouco. E a partir de agora a gente vai falar sobre cada um desses distúrbios pseudoendócrinos, o que seria a explicação para a alteração laboratorial, talvez para o sintoma do paciente, e como é que isso pode ser interpretado de forma incorreta. Vamos começar falando da famosa, infelizmente muito famosa, fadiga adrenal. Eita, danado. Um belo dia, um naturopata, James Wilson, acabou criando essa definição, esse diagnóstico de fadiga adrenal para explicar casos de pacientes com indisposição, incapacidade de realizar algumas atividades diárias, por fadiga mesmo, como se fosse uma exaustão das glândulas adrenais em resposta ao estresse. E por essa exaustão, as adrenais não conseguiriam mais produzir uma quantidade de cortisol suficiente para atender às demandas do dia a dia. E aí, quem trabalha com esse tipo de diagnóstico, esse falso diagnóstico, acaba utilizando alguns scores de sintomatologia relacionados à falta dos hormônios adrenais, ou ainda uma combinação de vários resultados de exames de cortisol salivar para chegar ao diagnóstico de fadiga adrenal. Também mexi aqui. Eric já foi incomodado, né? E aí eu quero que vocês detalhem para a gente por que esse diagnóstico não existe e o que é que há de errado nesses parâmetros que são utilizados para definir a fadiga adrenal. Se você está dizendo que a adrenal deixou de funcionar normalmente e isso está sendo a causa dos sintomas do paciente, você tem que demonstrar isso. A gente tem exames que são validados para definir se a função adrenal ela está baixa ou se ela está normal ou se ela está alta. E eles dão esse diagnóstico sem nem mesmo realizar esses exames. Pelo contrário, eles criam um exame, cortisol salival. O cortisol salival, acho que é bom deixar muito claro que ele não é validado para diagnóstico de insuficiência adrenal, de falta de produção de hormônios adrenais, de disfunção adrenal. Ele é validado para o diagnóstico de síndrome de Cushing, dosado no horário específico que é ali próximo à meia-noite. E o que essa galera faz para dar esse pseudo-diagnóstico de fadiga adrenal é dosar o cortisol salival seriado. E assim, esse artigo que você está citando é um artigo lá dos Estados Unidos, mas a gente vê isso sendo feito aqui. Sim. Eu já atendi no consultório pacientes que chegou com dosagens seriadas de cortisol salivar. Não existe essa validação. A gente, claro, tem que ser aberto a novos diagnósticos, mas esses novos diagnósticos eles têm que ser comprovados. Não basta eu criar uma teoria da minha cabeça, dizer que aquele diagnóstico existe, criar uma forma de dar o diagnóstico sem isso ser estudado, sem ter uma evidência que valide, primeiro, a existência da doença e, segundo, que valide um método diagnóstico para aquela doença, sejam critérios clínicos, sejam dosagens de hormônios. Então, fadiga adrenal claramente é uma doença que não existe, não há nada comprovando a sua existência. Isso de dizer que o estresse do dia a dia vai cansar a adrenal, vai fadigar a adrenal e a adrenal vai deixar de trabalhar, cadê? Por que não faz, então, uma dosagem de cortisol, ACTH1, testacortrosina, se você quiser ser mais específico? Não, você inventa um cortisol salivar e dali tira um diagnóstico que isso vai acabar estigmatizando o paciente, achando que tem uma doença endócrina que não tem, Às vezes, esses pacientes podem acabar utilizando corticoide para tratar uma disfunção
que não tem, e a gente sabe aí os problemas de se usar corticoide, ou até alguns orientam usar extrato bovino de adrenal, uma coisa absurda, né? Aí sim vai causar problema, porque você vai expor aquele paciente a excesso de hormônios, aí vai causar insuficiência adrenal, e depois que tirar, o paciente pode desenvolver quadro de insuficiência adrenal. Você está gerando um diagnóstico que não existe, um problema que não existe no paciente. E a gente vai ver nessa discussão que a maioria desses diagnósticos acaba incorrendo exatamente nesse fluxo, né? Desse criar um exame que não teria aquela indicação, usar um ponto de corte que assim, ninguém estudou, aleatório, né? Assim, às vezes assim, tá dizendo que tem o ponto de corte, o laboratório às vezes até coloca um ponto de corte dele, do kit, e o pessoal diz que aquele ponto de corte está incorreto, né? E aí cria-se o diagnóstico mesmo, né? E tudo que a gente for falar de hormônio, pessoal, vai sempre incorrer nessa situação de que se você dá um hormônio exógeno, você de alguma forma está inibindo o seu funcionamento próprio hormonal, né? Então a gente tem, assim, parâmetros bem estabelecidos para diagnosticar a insuficiência adrenal, a falta de hormônio, e que nessa faixa intermediária, quando você não tem realmente um hormônio tão baixo, teria esses testes de estímulo que, em geral, não são feitos nessas condições, né? Lembrar que todo mundo que tome corticoide numa dose suprafisiológica vai ter, pelo menos inicialmente, alguma energia a mais, é um hormônio que vai ter um efeito estimulatório, e aí acaba tendo esse benefício indireto, né? Vira um viés, né? Exato. O paciente, eu usei e agora minha fadiga foi embora. Estou me sentindo melhor, mas depois você vai criar ao contrário. Além de se expor ao excesso de glicocorticoide, vai acabar tendo consequências em relação à hipertensão, em relação à glicemia, em relação à massa óssea. Você vai depois criar a síndrome de retirada. Na hora que você tirar, vai faltar o seu, né? Não vai ter como ficar. E outra coisa que me incomoda nisso é tentar jogar sempre... O paciente chega com uma queixa, que é uma queixa extremamente comum hoje em dia, que é fadiga, e querer colocar a culpa nos hormônios. Né? Se você fizer uma anamnese bem feita, você vai achar a causa para aquele cansaço, para aquela fadiga. Eu estou cansado de dar diagnóstico de síndrome de apneia obstrutiva do sono em pacientes que me procuram porque estão fadigados e querem ver se tem alguma doença hormonal. Eles não têm doença hormonal nenhuma. Né? Existe uma outra condição, às vezes depressão, também pode ser uma condição. E você dá esse tipo de pseudodiagnóstico, você acaba deixando de diagnosticar o que o paciente realmente tem, e isso vai trazer, obviamente, mais prejuízo para ele do que benefício. E às vezes a estratégia que é utilizada para fechar esse diagnóstico, mesmo que o paciente não tenha qualquer disfunção hormonal, é utilizar novos pontos de corte, novos parâmetros laboratoriais para aquela condição. A gente vê muito isso no dia a dia, não só com adrenal, mas também com doenças tireoidianas. Isso. Inclusive, um outro distúrbio pseudoendócrino que eles também abordam nesse artigo é o da síndrome do T3 reverso. Esse é um termo que surgiu em 2016, que se refere supostamente a uma condição na qual ocorre uma falha da conversão de T4 na forma ativa, que é T3. E ocorre um aumento da produção de T4 em T3 reverso. Então, a gente teria menos T3 e mais T3 reverso. E vejam só, o T3 reverso entraria em uma competição com a forma ativa, com o T3, pelos receptores intracelulares. E acabaria se ligando a esses receptores, impedindo a ligação do T3, o que obviamente causaria no paciente sintomas de hipotireoidismo. E aí, vamos acabar com essa lenda. O pessoal é criativo, né? O que tem de errado nessa teoria dessa síndrome do T3 reverso? Não, primeiro que ninguém comprovou a existência dela. Né? Alguém inventou, achou muito bonita. Eu vou dizer aqui, e o que é que eles dizem, assim, que o artigo fala? Pessoas que estão submetidas a um estresse emocional ou físico crônico, aí cita sobreviventes do Holocausto, pessoas que passaram por divórcio, pessoas em luto. Aonde está essa associação de que algum estresse emocional vai fazer com que o T4 deixe de produzir T3? Outra, quem foi que disse que se eu aumentar a produção de T3 reverso, eu vou competir com o T3? Né? A afinidade do T3 pelo receptor ela é muito alta. Né? E aí tem comprovação científica, é 100 vezes maior do que a do T3 reverso. Então, da onde é que tiraram que se eu tenho mais T3 reverso, eu vou competir com o T3 e vou ter menos ação do hormônio tiroidiano? Então, assim, parece alguém teve uma ideia aí, acordou, sonhou, não sei, inventou aquilo. E o pior, tem gente que acha aquilo bonito e vai seguir, né? De novo, sem nenhuma comprovação. E aí, qual é o problema? Como é que o pessoal quer tratar isso? Dando T3. Aí vem o problema de você dar T3, né? Que a gente sabe que
tem as suas questões, a gente precisaria de um T3 de liberação prolongada, não é o que a gente tem na maioria dos casos, é um T3 que vai ter uma ação imprevisível, que pode dar efeitos adversos, principalmente cardiovasculares, com arritmia, isso pode colocar a vida do paciente em risco. Aí a gente tem, assim, 2 modelos bem estabelecidos, né? Que é a história do síndrome do tireoideu doente, aqueles pacientes realmente com doença grave, em contexto hospitalar, que isso ocorre existe. realmente essa maior predominância de T3 reverso, mas quase como se fosse uma certa poupança energética, só que exagerada acaba realmente tendo algumas consequências, né? Por isso que não se recomenda dosar função tiroidiana no contexto hospitalar, principalmente em paciente mais grave. E que tratar, né, Luciano, essa situação por hormônio tiroidiano também não é indicado, não é recomendado. A condição de base, né, não é para T3. E é aquela história dos tumores hepáticos, né, que expressam a deiodinase tipo 3 e que vai ter uma maior conversão, a causa inclusive de hipotiroidismo congênito, mas que a gente também, assim, nessa situação se usa T3, é uma das poucas situações onde se usa T3 realmente para tratamento, né? E nesses modelos a gente vê que não existe essa história de competição do T3 reverso versus o T3. O que existe realmente é uma diferença em relação na via metabólica tiroidiana. Então não é ninguém chegar aqui e dizer, não, é porque o endocrinologista tradicional não estuda isso. A gente estuda e muito, né? Só queria deixar claro que a gente sabe o que poderia estar acontecendo ali, a gente sabe que nesse contexto não teria indicação nem de você dosar T3 reverso, porque pode até flagrar um erro laboratorial, como a gente vai ver algumas condições que podem ter esse tipo de alteração, e não é o fato de você ter um T3 reverso acima de qualquer limiar que seja, porque nem existe esse limiar, nem no tireoideu doente é recomendado você dosar, que diz que você tem deficiência de T3, né? Então, se seu laboratório não tem hipotireoidismo, não tem lógica nenhuma você achar que vai ter alguma deficiência de T3. Eu acho que é exatamente por estudar demais, né, Luciano, que a gente sabe que isso não faz sentido. Isso, e o T3 sérico é o mínimo do T3 funcionante. A gente tem uma deiodinase intracelular que vai ter uma produção local de T3. Então, o T3 que você dosa no plasma não é o T3 funcional. Então, isso. Não tem princípio. Existe um fenômeno muito perigoso que ocorre hoje nas redes sociais, que é o de profissionais da saúde que abrem lá um vídeo no Instagram, uma live, e começam a falar sobre aspectos da fisiologia do corpo humano, tentando justificar alguns sintomas que são muito comuns, como, por exemplo, o sintoma da fadiga, e induzir aquelas pessoas a acreditarem que elas têm esse sintoma por um devido diagnóstico que tem relação com aquela explicação fisiológica. Esses vídeos, vez ou outra, aparecem para mim, infelizmente. E por curiosidade, eu vou ver os comentários. Assim, os comentários são sempre muito parecidos, né? Poxa, como eu gostaria que todos os médicos tivessem esse conhecimento que você tem, doutor fulano de tal, né? Então, na verdade, é um colega que está fazendo algo até assim, ignorando completamente a medicina baseada em evidências, utilizando somente a fisiologia que nós, profissionais sérios, já conhecemos muito bem. Mas que nós sempre combinamos com o conhecimento da medicina baseada em evidência para propor algum diagnóstico ou algum tratamento. Então, não é falta de conhecimento, né? Isso tem que ficar muito claro para os nossos pacientes. Isso. Conhecimento a gente tem muito da fisiologia, mas sempre também atrelado à medicina baseada em evidências. Fala perfeito aí. A plausibilidade biológica nem sempre se expressa, né, como algo real, como a medicina baseada em evidências às vezes prega peças na gente. Diz, você achava que era assim, mas o estudo mostrou que não é. Porque o nosso corpo humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? A gente estuda muita fisiologia e é por estudar muita fisiologia que a gente percebe que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Porque tem muito receptor que não foi descoberto, tem muita substância que não foi descoberta, ou que foi descoberta e a gente não sabe qual é a ação. Então tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Por isso que tudo ainda é tão misterioso e às vezes nem sempre, né, parece que parece que é isso, que é desse jeito, e no final a gente vai ver, não é. Só que tem muita coisa ali por trás. Há mais coisas entre o céu e a terra, há mais coisas entre a célula e o tecido do que sonha a nossa vã medicina. É verdade, sim. Bem, o terceiro distúrbio pseudoendócrino que eles citam no trabalho, assim, eles chamam de pseudo-hipogonadismo, mas é algo que a gente vê muito aqui no dia a dia, não com esse nome, mas na prática mesmo, que é aquele homem que dosa uma testosterona, a testosterona vem baixa, e assim, sem que haja qualquer correlação com a clínica, ou sem que se considere se é uma testosterona total que está falsamente baixa, já é feito um diagnóstico de hipogonadismo e já é iniciado o tratamento sem qualquer investigação adicional. Eric,
detalha pra gente quais são os inúmeros problemas de dar um diagnóstico de hipogonadismo e já começar um tratamento assim de E cara. olha que você ainda falou daqueles que ainda dosam, porque existe quem prescreve sem nem dosar. Esse aí Fadiga. Ou disfunção sexual, aí já prescreve, né? Ou quando dosa, não sabe interpretar. Olha, hormônio não é fácil interpretar. A gente tem que ter muito cuidado com dosagem laboratorial de hormônio. E testosterona não é fácil. A testosterona total ela tem que ser dosada em jejum. O seu resultado, uma vez baixo, tem que ser repetido e confirmado. E muitas vezes a testosterona vem num resultado que fica ali numa zona cinzenta, numa zona borderline, e que a gente precisa interpretar junto com a clínica, né? O último guideline da Endocrine Society sobre diagnóstico de hipogonadismo, ele fala isso. Para você dar o diagnóstico, você precisa ter níveis inquestionadamente baixos, repetidos, confirmados, associados a uma clínica, de preferência com sinais e sintomas específicos. E fadiga está longe de ser sinal específico, de sintoma específico de alguma doença, muito menos de uma doença endócrina. Né? Então, você precisa fazer uma avaliação desse paciente mais detalhada. E se você tem uma testosterona mais borderline, está na dúvida, você pode calcular uma testo livre, para isso, dosar SHBG, dosar albumina, dosar teste total. Uma vez que você confirmou, não, realmente me pareceu aqui, está confirmado o hipogonadismo. Não é já de cara iniciar a reposição de testosterona, é tentar descobrir qual é a causa do hipogonadismo. O hipogonadismo é um diagnóstico sindrômico. Qual é a etiologia? Porque às vezes a etiologia é modificável, a etiologia é tratável, e você não vai precisar dar testosterona. Né? Então, dosar gonadotrofina, checar se é hipogonadotrófico, se é hipergonadotrófico, dependendo se é hipo ou se é hiper, fazer a propedêutica adequada da continuidade da investigação, e às vezes você acha uma hiperprolactinemia, por exemplo, que você trata com cabergolina, no caso prolactinoma, e que não vai precisar da testosterona, na maioria das vezes. Né? Ou é um distúrbio funcional, por uma síndrome da apneia do sono, por uma obesidade, e aí o paciente vai perder peso, vai tratar a condição, vai resolver o problema. Né? Então, é preciso seguir a propedêutica adequada, não dar um diagnóstico de hipogonadismo nem baseado apenas num sintoma específico e muito menos numa dosagem, às vezes, borderline única de testosterona no paciente que não tem sintomas. Excelente. Bem, e para fechar esta primeira parte do nosso videocast sobre distúrbios pseudoendócrinos, a gente vai falar sobre o pseudo-Cushing. Luciano, então quer dizer que existem situações que podem levar a um hipercortisolismo, que podem inclusive alterar os testes para avaliação de síndrome de Cushing, mas que não são de fato síndrome de Cushing? Explica melhor, como é isso? Isso aí, existem algumas situações clínicas, algumas alterações metabólicas que podem cursar com hipercortisolismo e que ultrapassam aqueles limiares que a gente usa para diagnosticar a síndrome de Cushing, né? Então, assim, você tem, novamente, como a gente vem batendo em cima, que fazer uma anamnese mínima sobre a condição do paciente para você ver se ali tem alguma outra condição que entra no diagnóstico diferencial daquele hipercortisolismo, né? Então, um exemplo muito assim frequente é a própria obesidade novamente, né? Então, a obesidade em algumas situações ela pode ter um nível de cortisol um pouco mais elevado. A gente viu ultimamente, até o Ralph DeFronzo está fazendo uma campanha aí de pacientes com diabetes, dosar cortisol todo mundo, vai dar um monte de diagnóstico de hipercortisolismo, né? Achei até uma discussão... De pseudo-Cushing. Pois é, de alteração laboratorial. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado nessas situações, avaliar esse exame com esse quadro da anamnese junto, e às vezes usar um teste um pouquinho mais preciso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente usa o teste de dexametasona, em vez de usar 1 mg overnight, você usa 0,5 de 6 em 6, faz 48 horas para ver se vai ter supressão ou não. É uma das indicações de fazer esse famoso LIDO-1 na situação onde pode ter uma interferência, seja na parte da dexametasona, seja porque você tem um excesso discreto de cortisol que pode passar do limite do diagnóstico, né? Lembra que um teste diagnóstico tem um ponto de corte que é baseado numa população e baseado naquele intervalo de confiança de 95%, então sempre tem os 5% que pode estar fora, e aí existem essas condições clínicas que estão associadas a esse ponto fora da curva, né? Que às vezes pode aparecer no seu laboratório e você saber por que aquilo está acontecendo e não exagerar a mão no diagnóstico, né? Além da obesidade, tem etilismo, né? Etilismo crônico, depressão, também são condições de... SOP também pode dar. Condições de pseudo-Cushing. E aí vai vir, né? A supressão pode vir positiva, né? Isso. Uma dica nesses casos é que geralmente o cortisol livre urinário ele não se altera na obesidade, no etilismo, na depressão, e que você não tem aqueles sintomas que são mais
sintomas e sinais que são mais específicos de Cushing, como miopatia proximal, as estrias violáceas com mais de 1 centímetro, elas não costumam estar presentes nesses casos de pseudo-Cushing. E Cushing é aquele grande desafio, né? Que se você errar a mão ali em algum momento do diagnóstico, aí vai errar muito, vai errar um monte de coisa. Vai errar tudo, exatamente. Que às vezes nem precisa. E até aquelas situações, né, Icaro, em que não por uma situação dessa que aumenta, que estimula o eixo corticotrófico, mas situações em que a mulher está usando, por exemplo, contraceptivo, aumenta o total, e aí aumenta a CBG, que é a globulina ligadora de cortisol, e o cortisol vai vir mais alto. Inclusive, se você der a dexametasona e dosar depois, ele não vai suprimir. Porque não é o cortisol que está alto, é a proteína ligadora do cortisol. Então, você vai ter um cortisol falsamente alto. O que a gente mede no meio sérico é o cortisol total. Tá? Nesses casos em que você está suspeitando e tem que investigar hipercortisolismo e a mulher usa contraceptivo, o ideal é você dosar cortisol livre. E aí, para isso, a gente tem o cortisol livre urinário e o cortisol salivar, que também é livre. Então, evitar, porque você pode dar um pseudo-diagnóstico aí de ainda no paciente que faz uso de algum medicamento que interfere na ação da dexametasona. Também. Um anticonvulsivante. Isso. E aí isso pode resultar no cortisol pós-dexa falsamente elevado. Isso. Eu trabalho com clínica médica, com residência de clínica médica, e veja que já é um profissional que já tem uma capacidade ali um pouco mais diferenciada, porque já passou por uma primeira seleção que foi fazer a residência, né, 2 anos de exercício de clínica. E o que a gente conversa muito lá é isso, assim, você tem que ter a capacidade de discernimento de saber quais exames servem para cada diagnóstico, o que é que aquele exame indica, quais são as situações, mas quando você se deparar com o diagnóstico, você precisa ter também o discernimento de encaminhar para o especialista. Então, assim, você tem que saber rastrear Cushing, saber a sequência de exame de Cushing, tudo direitinho, mas na hora que você pegou o paciente, fez a triagem e veio positiva, esse paciente precisa de um atendimento mais especializado, porque são diagnósticos assim difíceis, né, que tem um certo cuidado aí em relação a não errar no caminho. Muito bem, e aqui a gente encerra esta primeira parte do nosso videocast sobre distúrbios pseudoendócrinos. Falta falar ainda sobre outros distúrbios que são abordados no artigo. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu, professor Luciano, e o professor Eric Trovão te esperaremos lá. Até mais!